Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez pela bondade de Deus, pela graça do Senhor, para compartilharmos comentário da lição da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2021, quando nós estamos estudando sobre desafios ou o desafio que é vencer a mediocridade na vida cristã. Nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 8, que traz por título José no Egito, uma vida exemplar. Eu tenho o privilégio, nesta oportunidade, de ter aqui juntamente comigo o irmão Sérgio e a irmã Giane, que estarão cumprimentando os irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, é um prazer, glorifico a Deus novamente pela oportunidade de estar aqui cooperando com o CAPED. Obrigado a toda a equipe e espero que os comentários aqui que forem ditos, todo o conteúdo aqui discutido, venha servir como subsídio para enriquecer a sua aula. Pai, Senhor, irmãos, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez nessa videoaula. Queria desde já agradecer toda a equipe CAPED e que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Espero que essa aula contribua para a edificação da sua vida. E não esqueça, de compartilhar essa videoaula para que ela alcance mais vidas. Queridos irmãos, como já dito pela irmã Giane e pelo irmão Sérgio, nosso desejo é que esta videoaula possa ser enriquecedora para você, professor, que vai preparar a sua aula para poder compartilhar com seus alunos e que haja crescimento e edificação na vida de todos nós. A lição que nós vamos estudar, como já dito anteriormente, é a lição de número 8, que será ministrada no dia 23/5/2021, cujo título é José no Egito, uma vida exemplar. O texto-chave está em Gênesis capítulo 41 e o versículo 33, que diz assim: Procure agora ao faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 41, versículos 33 a 39, quando nós lemos assim: Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Para refletir, o nosso comentarista destacou: quando há um desequilíbrio na vida do cristão, seja em relação a si próprio, à família, trabalho ou serviço ao reino de Deus, os prejuízos são inevitáveis. Então, meus amados irmãos, nesta semana nós estaremos estudando uma das histórias mais interessantes da Bíblia Sagrada, que é a história do jovem José, que, conforme todos nós conhecemos, ele foi desprezado pelos irmãos, vendido, e teve a sua vida ali no Egito. E dentro dessa proposta do trimestre deste ano de 2021, no segundo trimestre, nós temos um desafio, que é vencer a mediocridade na vida cristã, ou seja, ter uma vida cristã acima da média, não sermos apenas medianos. E vamos tomar como exemplo, no dia de hoje, a vida de José, para que nós possamos encarar esse desafio e vencê-lo, para que possamos ter uma vida cristã próspera e abençoada. Nossa lição, ela vai trazer alguns desafios baseados na vida de José, e o primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz que a postura do cristão frente às suas responsabilidades terrenas. Então nós vamos ver aqui, baseado na vida de José, como deve ser a postura do crente, do cristão, em virtude ou em razão das suas responsabilidades terrenas. E eu queria começar aqui com o irmão Sérgio,
a respeito desse primeiro tópico da nossa lição. Uma coisa que eu acho interessante em toda essa aula são as lições que o comentarista nos traz, utilizando a vida de José. A maioria das pregações, dos ensinos que você escuta sobre a vida de José, eles focam o quê? O sonhador, o governador, o menino que do poço se tornou governador do Egito e por aí vai. Só que aqui nós vemos o quê? Que José ele nos traz outras lições que são atuais, né? E que com certeza pode nos fazer pensar e refletir sobre como estamos levando a nossa vida e as nossas responsabilidades diante das pessoas que não são cristãs, né? O primeiro ponto aqui, ele nos traz uma discussão bem interessante, e que diz o quê? Sobre os jargões e as frases que nós colocamos na nossa caminhada cristã, até mesmo como desculpa, né? Olha, por exemplo, eu não estudo, ou eu não procurei me formar porque eu sou um peregrino aqui, eu não pertenço a esse mundo, então eu tenho que juntar tesouros nos céus, né? E José, ele nos traz um grande exemplo do quê? Que mesmo sendo um servo de Deus, sendo um cristão, tendo as minhas responsabilidades espirituais, eu continuo sendo também um cidadão do céu. Um outro ponto aqui que nós podemos pegar nesse primeiro ponto é que o meu comportamento independe da minha posição. Há pessoas que olham assim e dizem, não, eu passarei a ser exemplo ou mudarei de vida quando eu ocupar tal função, né? Ou eu lerei a Bíblia, estudarei a Bíblia quando eu me tornar um pastor. E José nos traz uma outra lição. Independente de onde eu estiver, eu tenho que ter o meu devocional com Deus, eu tenho que ter a minha vida com Deus, né? Então, esse primeiro ponto aqui a postura do cristão frente às responsabilidades terrenas e pegando a vida de José como um exemplo, o que eu observo são essas lições que às vezes passa despercebido, né, no nosso estudo da vida do próprio José, né? Então, José ele nos traz essa grande responsabilidade. Olha, eu sou cristão, eu tenho uma posição, uma responsabilidade no reino de Deus, porém também eu tenho que dar um bom testemunho aqui. E outra coisa, a minha vida com Deus, as minhas responsabilidades, o meu comportamento independe de onde eu estiver. Ou seja, aquela história, eu sou crente dentro da igreja, não cabe. No meu serviço eu tenho que continuar sendo cristão, na faculdade, na escola, no meu dia a dia, onde eu estiver, eu tenho que fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E claro, andando de forma temente a Deus, fazendo aquilo que é correto a Deus, tudo que eu fizer, com certeza, terá prosperidade, será próspero, né? E prosperidade aqui dentro da vida de José não quer dizer coisas materiais. É a bênção de Deus. Eu sou próspero porque aquilo que eu estou fazendo, por mais simples que seja, mas eu faço com devoção, eu faço com temor e com a intenção do nome do Senhor ser glorificado, será próspero, será bem feito. É diferente de ser rico, né? Ser Exatamente. próspero é diferente de ser rico. Uma colocação que eu achei interessante aqui nesse primeiro tópico, e aí eu já vou passar para a Giane também, para ter seus comentários dela, no primeiro subtópico, aqui no 1, onde diz assim, os reflexos de uma fé fundamentalista. Está muito em moda as pessoas taxarem os cristãos de fundamentalistas, às vezes com alguma razão, quando, como o Sérgio citou aqui, que está no nosso comentário, as pessoas se alienam da vida e diz assim, bom, eu não pertenço a esse mundo, eu não sou, e ela começa a achar que por ela ter uma fé, todo mundo está errado, e mesmo que todo mundo está errado, ela age com desrespeito, ela quer impor a sua fé, a sua crença. Então essa fé fundamentalista, ela tornou-se, de certa forma, pejorativa quando há alguma radicalização,
porque nós precisamos sim defender, nós precisamos sim nos posicionar frente àquilo que nós acreditamos, mas não podemos ser, como dizem por aí, xiitas, de querer nos alienar do mundo, nos separar e não estar junto às pessoas, no sentido de, porque ela não professa a mesma fé que eu, então ela não merece sequer a minha amizade. Eu estava até fazendo algumas anotações aqui e eu gostaria até de que nós não tivéssemos uma fé fundamentalista, mas uma fé fundamentada. O que é a fé fundamentada? Eu coloquei aqui algumas fundamentações da nossa fé. Primeiro, a nossa fé é fundamentada na inerrância da Bíblia. A nossa fé ela é fundamentada na divindade de Cristo. Ela é fundamentada no nascimento virginal de Jesus Cristo. Ela é fundamentada na realidade, na historicidade dos milagres. Nossa fé ela é fundamentada na morte vicária ou substitutiva de Jesus. A nossa fé ela é fundamentada na ressurreição física de Jesus Cristo. A nossa fé ela é fundamentada no retorno público visível de Jesus para arrebatar a igreja. A nossa fé é fundamentada na ressurreição dos mortos. Então a nossa fé ela não precisa ser fundamentalista, mas ela deve ser fundamentada. Nós precisamos crer nesses princípios bíblicos, a nossa fé precisa estar baseada nesses princípios, porque qualquer um desses aqui, se a gente retirar do fundamento da nossa fé, a nossa fé ela fica presa numa areia movediça, ela não vai dar crescimento, ela não vai ter sustentação. Então esses são os fundamentos da nossa fé. Então nós não precisamos ser fundamentalistas na expressão pejorativa que esta palavra traz e que as pessoas usam contra nós, quando a gente se posiciona. Então nós devemos sim defender a nossa fé, fundamentar a nossa fé nestes princípios aqui, alguns desses, alguns que eu citei aqui, para que nós não nos alienemos deste mundo. Nós estamos no mundo como a história do José, que estava no Egito, ele tinha ali a fundamentação dele naquilo que ele creu e não se alienou, ele viveu a vida ali, Giane. Teve uma vida normal, uma vida comum ali no Egito. Na verdade, a gente tem que pensar que realmente nosso alvo não é terreno, mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós temos responsabilidades enquanto cidadãos, né? E também a gente só vai mostrar o fundamento da nossa fé se nós estivermos e atrairmos pessoas para nós, né? Então, existem muitas maneiras de nós nos colocarmos, né, e fundamentar a nossa fé, nos posicionarmos, né, de uma maneira que venha aí para a salvação, para a edificação de outras vidas. Eu queria deixar um comentário também, pastor Paulinho, sobre esse tópico 2, que é o comportamento de José independente da sua posição ocupada. Eu estava pensando que quando a gente pensa em José, a gente pensa do menino que foi ali, né, que os irmãos venderam e depois que se tornou governador, né? Como até o irmão falou, geralmente a gente sempre leva para o lado da promessa que foi alcançada. E aí a revista vai falar sobre os exemplos que José deixa para as nossas vidas. E, na verdade, foram bastante exemplos. Hoje, a gente sabe que tem uma palavrinha aí que está muito na moda, que é a resiliência, né? Resiliência. E eu vejo, assim, um dos grandes exemplos na vida de José é a resiliência, né? Que a resiliência é você tornar uma situação difícil em aprendizado. E a gente vê, você se superar daquela situação. E eu fiquei imaginando como foi para José, da caminhada dele, quando foi vendido até chegar lá no Egito. O que foi passando pela cabeça de José? Porque quando a gente pensa assim em José, a gente tem que olhar que era um menino, pastor Paulinho. Sim. Era um menino. Às vezes a gente pensa assim, comparando um pouco a história de Jó também, que adorava a Deus independente da sua posição. Mas quando a gente pensa em Jó, a gente não pensa em um homem maduro, experiente, maduro, parece que Jó era preparado. E quando a gente olha para José, a gente vê um menino em transformação. Então eu penso assim, quantas coisas poderia ter acarretado na vida de José
aquela situação. Quantos sentimentos, quantas revoltas, mágoas, quantas coisas, quantos problemas psicológicos poderiam ter afetado a vida de José, né? Quantas coisas. E aí a gente vê que ele entende, né? Que tudo aquilo que aconteceu era um propósito de Deus para a vida dele. Então, a gente vê que ele sai como um menino e ali é um processo de Deus para torná-lo um homem, né? E aí, independente da situação, quer ele esteja na casa dos pais, onde ele deve ter aprendido tudo sobre a fé dele, quer ele esteja sozinho, porque ele estava num lugar totalmente que ninguém o conhecia, então ele poderia fazer o que ele quisesse, ele poderia murmurar, ele poderia falar, olha a posição agora que eu tô, e fazer de qualquer jeito, né? E não, mesmo passando por tudo aquilo e agora estando numa posição ali de chegar no Egito como escravo, a gente vê que ele administrava suas emoções através de Deus que estava na vida dele e administrava aquilo que Deus colocou, né, para ele fazer e cuidar com excelência. E por isso que ele alcançou, né, e conseguiu aí viver até a promessa de Deus. Importante essa colocação da Giane, porque, conforme disse o Sérgio também, é muito interessante a gente falar dos sonhos de José e falar de José sendo governador, mas teve aí um intervalo, aproximadamente 13 anos, que foram 13 anos de altos e baixos. E nesse segundo subtópico aqui, o comportamento de José independe da sua posição ocupada, a gente pode observar muito bem que José, apesar da injustiça sofrida por parte dos seus irmãos, por parte da mulher de Potifar, até mesmo por parte do copeiro que esqueceu dele, né? Apesar dessas injustiças todas, ele manteve uma posição, e eu acredito muito isso, Giane e Sérgio, há uma expressão que a gente vê repetida pelo menos 3 vezes na história de José. Quando ele está lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Quando ele está lá no cárcere, o Senhor era com ele. E aqui é um diferencial que a gente deve mostrar para os nossos alunos, essa busca de ter essa presença de Deus com a gente, independente da posição, né? Se a gente estiver numa posição de chefia, se a gente estiver numa posição de subalterno, se a gente estiver na posição de chefe de família ou de filho de uma família, independente da posição, se estamos sendo injustiçados ou não, essa lição de José aqui, esse desafio de vencer a mediocridade, a gente percebe que José, ele tinha motivos, como disse a Jane, tinha todos os motivos para ser um revoltado da vida, né? Para ser um pária na sociedade, para ser uma pessoa rebelada, para ser uma pessoa que não tivesse nem aí, né? Uma vez que ele foi desprezado pela própria família, pelos próprios irmãos, vendido como escravo, a gente não tem muito essa noção, porque graças a Deus a escravidão não faz parte do nosso dia a dia, mas assim dá para imaginar o que seja isso, Sérgio, ser vendido pelos irmãos a preço de escravo por uns estrangeiros que estão indo para um lugar, né, sem considerar que alguns dos irmãos pensaram mesmo em matá-lo, né, pensaram em tirar a vida, porque a inveja ali em relação a ele era muito grande. Mas José ele manteve ali um padrão de comportamento, como diz aqui, a postura do cristão. Então ele nos demonstra que é possível manter uma postura de crente frente às nossas responsabilidades terrenas, independente da condição, né? E um outro ponto, pastor Paulinho, eu vejo em José uma coisa interessante. Ele era respeitoso e temente a Deus, independente do local e da observação das pessoas. E Paulo nos dá uma recomendação, Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. E o 7 diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor
e não aos homens. O versículo 8 também. Sabendo que cada um, seja servo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, uma das grandes lições que nós, como professores, nesta aula, podemos levar para os nossos alunos é, em uma época onde não se respeita hierarquia, né? Em uma época onde impera aquele pensamento de que não, eu faço o que, me desperdoa até o termo, eu faço o que me der na teia, o que vem à cabeça, eu não respeito hierarquia, eu sou o meu senhor, eu sou dono do meu nariz. José nos traz uma lição que vai na contramão. Eu tenho que obedecer a hierarquia, eu tenho que obedecer a autoridade. José se tornou governador no Egito, mas se você ler o contexto da vida de José, o próprio faraó disse, eu estou acima de você. E José compreendia isso. Ó faraó, eu entendo que você está bem, que você está acima de mim, parafraseando, né? Então vamos fazer estoques que renda valores para o faraó. Não é para o José, é para o faraó. E nisso tudo Deus o honrou, né? Como disse a irmã Giane, desde o menino que foi vendido como escravo, no cárcere, até chegar a governador, ele sempre obedeceu a hierarquia. E parafraseando a vida de José com esse texto de Paulo, com certeza, José servia ao faraó, servia o Potifar, servia ali todos aqueles que tiveram, de certa forma, alguma autoridade sobre ele, como se estivessem servindo ao Senhor. Então, para deixar de ser medíocre, vai na contramão, né? Tem que ser servo. E é até interessante essa colocação, irmão, porque às vezes a gente se comporta muito bem diante da nossa igreja, né? Diante dos nossos irmãos, e na nossa vida secular, com os nossos chefes, com as pessoas que nos lideram na nossa empresa, com os nossos companheiros, às vezes, de trabalho, às vezes a gente não consegue manter esse respeito, né? Sendo que é exatamente nisso que o nome do Senhor está sendo glorificado, que as pessoas estão vendo Deus nas nossas vidas, né? Por isso que a Bíblia até falava assim, que o Senhor era com José, o Senhor abençoava, tudo que José colocava a mão prosperava, né? Então, eu acredito por causa disso, por essa obediência, por essa submissão, por fazer ali tudo de coração. Então, é importante a gente entender frente a isso, né? Que o lugar que a gente mais está sendo observado e que é o lugar que a gente mais... Hoje nós estamos aí na pandemia, muitas pessoas trabalhando home office, mas geralmente o lugar que a gente mais passa tempo é o nosso local de trabalho, né? Geralmente é o lugar que a gente mais passa tempo. Então, assim, é lá que a gente tem que mostrar mesmo, se colocar diante da sociedade e mostrar que nós não somos crentes medíocres, né? Que nós somos pessoas que têm ali que as pessoas enxergam, né, o Senhor nas nossas vidas. Meus queridos, dentro de tudo isso que tem sido dito aqui, esse comportamento de José, independente da sua posição, ele estando num ambiente que não era o seu costumeiro, estando num ambiente de certa forma até hostil, porque ele foi como escravo, depois ele foi para um cárcere, então havia certamente hostilidade. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre uma harmonia na vida cristã e vida secular. É interessante a gente observar que nós não somos, e até pegando um gancho no que a Giane disse agora há pouco aqui, nós não somos pessoas diferentes, pessoas que estão na igreja, pessoas que depois estão no trabalho, pessoas que depois estão em... Não, nós somos uma pessoa só que está na igreja, que está em casa, que está no trabalho, que está na vizinhança, que está na faculdade. Então, nós somos a mesma pessoa. E, segundo a colocação aqui do nosso comentarista, o pastor Fábio, há que se ter uma harmonia na vida cristã e na vida secular. A harmonia que canaliza o comportamento no mesmo rumo, não há divergência, não há choque no comportamento. E aí nós vamos ver aqui nesse segundo tópico que deve haver então essa harmonia. O que eu sou em casa, eu devo ser na empresa, eu devo ser na igreja, eu devo ser na sociedade, na faculdade, onde quer que eu esteja, eu devo ser
a mesma pessoa e deve haver harmonia. E o primeiro tópico aqui, o primeiro subtópico, Sérgio, ele coloca aqui uma ambição desmedida, e o nosso comentarista vai falar aí da supervalorização do ter em detrimento ao ser. E antes de tecer qualquer comentário sobre esse ponto, um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 8 e o versículo 9, e o 10 também. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Eu acho que esse texto já meio que responde esse ponto, né? Com certeza. Vivemos a sociedade do ter, né? As pessoas, Pastor Paulinho, elas ficam muito preocupadas com o que vai ser o número 66. Em uma certa ocasião, conversando com alguns irmãos, nós chegamos a uma conclusão. O 66 nada mais do que é a ideia do anticristo, consumismo. E nós vivemos a sociedade do consumismo, né? Os filósofos já discutiam muito antes, né, há muito tempo atrás, que essa nova geração, a geração que nós estamos, seria consumida pelo consumismo. Parece até um pleonasmo, mas é essa a realidade. Por quê? Porque é uma geração que busca ter em vez de ser, né? E essa busca, não que eu não tenha que procurar uma boa posição na empresa que eu estou, não que eu não tenha que me aperfeiçoar para tentar me destacar no mercado de trabalho, não é isso. Mas eu não posso colocar isso à frente de outros valores, né? Nós observamos que por conta, às vezes, da ambição e do amor ao dinheiro, aquela sede de ficar ricos, muitos cristãos partilham das mesmas ideias do mundo, né? Às vezes, para eu subir nessa empresa de cargo, de posição, eu preciso adulterar documentos. E tem muitos cristãos que fazem isso. Não, mas se eu não fizer, eu perco o meu emprego. E aonde que está a nossa confiança no Deus que prioriza o ser do que o ter, né? E o versículo 8, ele fala aqui, ó, por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Não, eu vejo nisso daqui Paulo dizendo, parafraseando Paulo, olha, esteja satisfeito com o que Deus está te dando. Busque, vá trabalhar, se aperfeiçoe, faça cursos, faça faculdade, faça mestrado, mas sempre satisfeito, né? O mal, e eu penso que talvez essa seja a ideia do comentarista, é mostrar o quê? Que às vezes muitos já têm o suficiente, mas procuram sacrificar coisas que são mais importantes. E ele coloca aqui algumas coisas, família, filhos, e até a sua vida com Deus, né? Muitas vezes, muitos de nós engolidos por essa ideia de sustentar a família e você pega antigamente, há 30 anos atrás, a pessoa se contentava em ter uma mesinha, ter um café preto com um pãozinho. Hoje não, tem que ter o frios. E às vezes nós vamos nessa ideia, não, eu preciso dar o melhor para minha família, eu preciso fazer, eu preciso ter. E às vezes eu vou esquecendo daquilo que de fato importa. Então eu preciso tomar cuidado, porque o próprio apóstolo Paulo diz aqui, alguns se desviam da fé. Então às vezes essa ansiedade de ter pode fazer com que eu me desvie da fé, e ele fala uma coisa que me preocupa muito, e muitos até sentem dores, ou seja, estão penando com muitas dores. E quais dores são essas? O comentarista traz aqui algumas: divórcio, filhos sem a devida educação. O pastor Paulinho sabe muito bem disso. Há famílias que levam os filhos para ser educado religiosamente e na fé pela igreja. 2 horas por semana, quando muito. Exatamente. Não, ó, pastor, tá aqui, ó, a irmã da escola dominical, por favor, ensina para o meu filho quem é Jesus. Por que isso? Porque às vezes o pai e a mãe está sendo consumido por essa ambição, por esse ter, esse desejo de ter, né? Então,
isso traz muitas dores e pode trazer uma coisa pior, que é se desviar, fazer com que essa pessoa se desvie da fé. Então, em José nós aprendemos uma coisa, e aí, pastor Paulinho e a irmã Jane, uma coisa que eu observo em José e que as pregações falam o contrário. As pessoas colocam José como se ele desejasse aquilo, o sonhador. José não sonhava ser governador no Egito. Deus justamente o colocou porque aonde ele sempre estava grato a Deus. Ele era uma pessoa que ele priorizava o ser do que o ter. Então, às vezes, nós nos preocupamos, mas por que eu estudo, eu faço tanto e não alcanço o governo? Porque às vezes eu quero ter. Aonde Deus me colocou, eu não sou grato a Deus pelas coisas que Ele me deu, pela minha família, pelo meu emprego. Então, esse primeiro ponto aqui, professor, traz muitas linhas para você discutir, muitas reflexões para você levar para os seus alunos em sala de aula. Mas eu acho que o principal é isso. Será que vale a pena? Uma coisa a observar em relação ao primeiro tópico e esse começo do segundo aqui, é que no primeiro, o fundamentalismo pode levar a pessoa a abandonar tudo. Eu não sou desse mundo, então não vou estudar, não vou trabalhar, não, né? E agora aqui, percebam que o nosso comentarista, ele coloca como problema a ambição desmedida. Porque o que é a ambição? A tradução ou a designação dessa palavra é o anseio de alcançar determinado objetivo, é uma pretensão. Então, a ambição por si, ela não é nenhum erro, não é nenhum crime, não é nenhum pecado. O problema é quando ela é desmedida, porque a Bíblia, ela nos é incentivadora, pelo que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isso é ambição, né? Avançando. A gente tem que, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que a nossa carreira tem que ser como a de um atleta, né? Que abre mão de alguma coisa visando uma ambição, que ali é o prêmio, né? Um prêmio maior. Então, a ambição em si, que é esse desejo, esse anseio por alcançar um objetivo, ela não é errada. O problema é, como colocou o nosso comentarista aqui, quando ela não tem padrão, ela não tem medida, ela não tem limites. E aí ela torna-se inveja. E o invejoso, na realidade, nem sempre ele deseja o que o outro tem. Na realidade, na maior parte das vezes, ele deseja que o outro não tenha. O problema dele não é ter o que o outro tem, é que o outro não tenha. Então, essa é a questão do invejoso e da ambição desmedida. Ele não quer o que eu tenho, ele não quer que eu tenha, simplesmente isso. Ele quer me privar, ou quer privar o outro, Giane, de alguma coisa. Então, essa ambição, ela é boa, necessária, porque senão a gente perde motivação de vida, né? A gente perde motivação de vida, mas ela não pode, aí tem a inversão de valores que o comentarista colocou aqui, priorizar o ter em detrimento ao ser. Esse segundo tópico, pastor Paulinho, eu vejo muito que tem que ter o equilíbrio, né? O cristão, ele precisa ter o equilíbrio. Hoje, como nós somos, né? Nós não somos desse mundo, mas estamos, a gente vive numa sociedade que ela prega muito ter, né? E, infelizmente, nós somos muito influenciados hoje por redes sociais. Por quê? Porque as pessoas, elas mostram que elas têm uma vida fantástica na rede social, né? Elas colocam ali aquelas fotos que, nossa, parece ser tudo perfeito. Então, a gente pensa assim, mas eu também quero, né? Então, está muito ligado a isso. Mas eu vejo a ambição aqui que o escritor coloca, eu acredito, pastor Paulinho, que a ambição desmedida é quando ocupa o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus é uma ambição desmedida. A gente tem que querer, sim, trabalhar, estudar, se formar muito, né? Hoje, a gente vive uma sociedade aí que você precisa estudar mesmo e você precisa ser atuante aonde você trabalha, sabe? Então, é muito importante isso. Enquanto igreja do Senhor, nós sermos atuantes. Eu, como professora, eu gosto de ser atuante na minha área de trabalho também. Então, o que eu posso ajudar, até numa aula de reforço para uma criança que, de repente, eu vejo que a mãe não tem condições de pagar, eu quero estar atuando enquanto sociedade para ver as coisas se desenvolvendo. Então, eu acho isso importante. Então, a gente tem que buscar estudar, a gente tem que buscar trabalhar, a gente tem que buscar conquistar. Só que nada pode estar
demasiadamente no nosso coração. Não pode ser um exagero, né? Então, eu não posso deixar as coisas de Deus pelas coisas, pensando só nas coisas do mundo, porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Só que aí ele também traz assim, ó, que a gente não pode ser fanático religioso, porque existe também pessoas que pensam assim, não, eu tenho que dedicar, infelizmente ainda no século XXI, existem pessoas que acham assim, eu sou crente, então eu tenho que me dedicar ali minha vida todos os dias à igreja, então o Senhor cuida das aves do céu, Ele vai dar o alimento, né? Então eu, como pai de família, eu não preciso se preocupar se as contas estão chegando, se o meu filho tem comida para comer, né? Então eu tiro essa responsabilidade porque eu estou baseado, pastor Paulinho, que o Senhor é aquele que cuida de mim, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente não pode. Então, tem que haver aí um equilíbrio, né? Então, assim, as coisas da igreja e o meu trabalho, a minha responsabilidade enquanto um pai de família, um homem da minha casa, uma mulher, uma mãe, isso que o irmão colocou é muito importante, de gastar tempo, né? A família, eu sempre, quando eu estou dando aula lá na escola dominical, eu falo, eu como professora, eu vejo que hoje os pais não têm... Nessa época online, né, a gente vê assim, a gente está tendo muito contato com as famílias e a gente vê que cada família tem uma rotina muito corrida realmente. Então, às vezes poucos pais param e tem aquela atenção, chegam cansados do serviço, vão dormir e não tem aquela atenção aos filhos. E aí, isso é muito importante, tanto a atenção na área dos estudos das crianças, quanto a atenção na área de ensinar a palavra de Deus para os filhos. Então, ter tempo de qualidade, né? Hoje a gente ouve muito essa expressão, tempo de qualidade, e é isso que nós precisamos ter. E aí, saber que enquanto nós somos cristãos, sim, nós temos responsabilidade, sim, na obra do Senhor, no reino de Deus, só que também, o Senhor é pastor, né? Paulinho, mas o senhor também pode tirar umas férias com a sua família, aproveitar, descansar. Então, eu acredito que é isso, irmãos. A gente tem que levar os nossos alunos a pensar isso, no equilíbrio. Semana passada eu estava tão desgastada, assim, porque eu tive uma semana que foi de prova, então os meus alunos estavam em prova e eu tinha que fazer lançamento do sistema. E aí eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor Chiquinho, eu preciso descansar, então eu vou viajar, vou para casa da minha irmã. Não é nem mas é porque, sabe quando você precisa sair, assim, para descansar sua mente, para você voltar renovada? E realmente eu precisava. Então, eu acho que a gente pode sim ir na praia, pode sim estar com a nossa família, pode sim estar com os nossos amigos e também ter as nossas responsabilidades enquanto crentes no reino de Deus. Uma coisa interessante aqui, queridos, que a Jane pontuou e que a gente não pode confundir é igreja com Deus. Que às vezes é essa confusão. A gente quer igreja, 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 que dizendo assim, pegando até o texto, né, de Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. Então assim, a nossa escala de prioridades, ela precisa ter Deus acima de tudo e de todas as coisas. Isso não quer dizer igreja. Estamos falando Deus. Deus, família, trabalho, igreja, amigos e aí a gente vai estabelecendo outras prioridades, né? E essa questão do fanatismo religioso é prejudicial em todos os sentidos. Entregar-se cegamente à religiosidade, isso atrapalha a gente em todas as outras áreas da nossa vida. E eu volto a enfatizar aqui, não estou falando de Deus, estou falando do ativismo religioso, de querer estar na igreja todos os dias, em todos os momentos, deixando família, deixando seu próprio corpo, a sua própria saúde de lado, como a Giane disse aqui, tem hora que a gente precisa tirar, desligar da tomada para dar uma desopilada na nossa mente, dar uma aliviada no nosso corpo, para que a gente possa restaurar forças. Nós não somos máquina, nós somos seres humanos e precisamos. Então, o fanatismo religioso, o fanático, diz o nosso comentarista aqui, ele dedica 100% do seu tempo apenas à religião, abrindo mão de todas as outras coisas, tornando-se irresponsável. Ele foi forte aqui, o nosso comentarista, né? Tornando-se irresponsável
e alienado ao mundo em que vive, não percebendo a quebra de valores que ele próprio deveria zelar. E aí já entrando para o terceiro subtópico aqui, Sérgio, porque está tudo intrinsecamente ligado aqui os três, né? Que esse equilíbrio é vital, é importantíssimo que nós tenhamos esse equilíbrio, essa ponderação na nossa vida aqui, senão a coisa desanda, senão não há harmonia, como diz o tópico aqui, né? Senão não há harmonia na vida cristã e secular. E uma das advertências de Jesus, justamente qual é? Ser sal da terra. E se você colocar muito sal na comida, você não consegue consumi-la. E se faltar sal, também não fica agradável, né? Então, essa questão do equilíbrio é justamente isso. E aí, fazendo um apanhado aqui de tudo isso, foi falado o primeiro tópico aqui daqueles que, deixando de lado os fundamentos da fé, que o pastor Paulinho bem colocou, a ressurreição, a ceia, a morte, o retorno de Cristo, priorizam as coisas dessa vida. E no segundo ponto aqui, aqueles que são fanáticos. E uma coisa que eu acho interessante é que esse fanatismo pode levar muitos a mesma condição de Asaf. Asaf talvez se dedicou tanto ao templo e ele percebeu que aqueles que trabalhavam, aqueles que corriam atrás, que buscavam, tinham as coisas que ele talvez se perguntou, por que eu sendo justo não tenho e o ímpio tem? Né? E aqui, por último, o comentarista nos traz aqui 3 grandes coisas. Primeiro, o casado, ele precisa entender que ele tem família. Responsabilidade com família. E aí, eu gosto muito quando Paulo, lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22, né, até o capítulo 6, o versículo 4, ele coloca ali os deveres no lar. Então, ele fala que a mulher é aquela que tem que amar seu marido, tem que ser ajudadora do seu marido, e às vezes o marido fala, ela tem que ser submissa, mas Paulo aqui, ele chama um homem para uma responsabilidade muito grande. Vocês têm que ser cabeça como Cristo é a cabeça da igreja. O que Cristo fez sendo a cabeça da igreja? Sustenta a igreja, se entregou por ela, luta por ela, é aquele que alimenta ela. Os filhos têm as suas responsabilidades também, né? Ele tem que respeitar, ele tem que aprender. Então, o comentarista aqui nos traz o primeiro ponto, equilíbrio. Se eu sou casado, eu tenho que cuidar da minha família, né? E o segundo ponto que ele coloca aqui, claro, há momentos esporádicos que serão necessários sacrifícios, né? A irmã é professora, há momentos que você precisa olhar talvez para o seu marido, para o seu filho e falar, olha, segura um pouquinho que eu preciso corrigir prova, né? Eu preciso me especializar, minha esposa também é professora, está uma loucura. Não, ó, eu preciso estudar. Sérgio, calma aí que eu preciso fazer curso, em cima de curso. São sacrifícios esporádicos que são necessários, né? Mas isso não pode se tornar rotina. Eu abandonar minha família pensando só na especialização. E o terceiro ponto que ele coloca aqui, equilíbrio. E aí, eu até coloquei aqui, como ter equilíbrio numa geração, numa sociedade tão desequilibrada? Estando fundamentado em tudo aquilo que o pastor Paulinho trouxe aqui no primeiro ponto, na morte de Jesus, na ressurreição, na fé, porque esses fundamentos vai me fazer compreender que tudo há um tempo. O que é equilíbrio? É saber que tudo tem o seu tempo certo. Todo desequilíbrio leva a extremo, e todo extremo é perigoso. Eu quero, antes de passar para o terceiro tópico aqui, ler 2 textos que a Bíblia nos recomenda para sermos equilibrados. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 e 17. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz assim, ó, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Se você trocar aqui o demasiadamente pelo desequilibradamente,
você vai ver o que está dizendo aqui o nosso texto, nosso comentarista. Então não seja desequilibrado, não queira ser demasiadamente nada. E aí o segundo texto que eu queria ler é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que é um texto bastante conhecido, que vai falar do nosso equilíbrio, né? Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, a nossa vida, ela precisa ser equilibrada. E o terceiro tópico aqui diz que o equilíbrio, ele é vital. Então, o que não é vital é mortal. Então, se você for desequilibrado, isso pode levar à morte emocional, à morte familiar, à morte espiritual. O equilíbrio aqui, ele é vital. E partindo para o terceiro e último tópico aqui da nossa lição, desse exemplo, ou destes exemplos de José para nosso desafio, para nós vencermos a mediocridade na vida cristã, é o desafio do cristão na vida secular e as tentações sofridas. Se a gente for observar a vida do José, sozinho, sem a sua família, sem a vigilância do pai ali no Egito, estava muito fácil ele ceder às tentações que lhe foram impostas. Mas ele nos deixa um exemplo tremendo aqui de que nós podemos vencer as tentações. E sofrer tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação sofrida. E vamos ouvir então aqui a irmã Jane nesse terceiro tópico, irmã Jane. Esse terceiro tópico, o comentarista, ele já vai nos trazer aqui outras reflexões. Os caminhos que na visão humana seriam vantajosos, mas numa ótica bíblica, numa ótica de valores cristãos, ela é desvantajosa, que José podia escolher para ter sucesso no Egito, né? Nós vivemos hoje uma grande competitividade no mercado, e por que não dizer na própria igreja também, na própria igreja, né? Você pega, por exemplo, hoje, tratando-se de igreja, uma pessoa canta bem, a outra quer cantar, já vai, procura uma aula de canto, aquele irmão prega bem ou ensina bem, opa, eu já quero me especializar. Então, nós vivemos um cenário de competição, né? E isso, de certa forma, eu vejo vantagem e desvantagem. A vantagem da competição é o quê? É o que já foi dito aqui sobre o atleta, a boa ambição. Então, eu vou me preparar por quê? Eu me preparo porque eu quero ter sucesso, eu quero chegar à frente. Só que, por outro lado, se eu for engolido por essa competição, eu posso trilhar caminhos desleais, enganosos. E é justamente o comentarista coloca aqui a lei de Gerson, aquela expressão que é bem dita, né? Muito utilizada. O mundo é dos espertos. José em nenhum momento pensou nisso. José em nenhum momento ele procurou tirar vantagem das posições que ele estava, né? Eu fico imaginando, pastor Paulinho, um preso tomar conta do presídio no qual ele faz parte. Eu acho esse ponto da vida de José me faz pensar o tamanho da lealdade de José e que em nenhum momento ele usou desse jargão diabólico, né, que o mundo é dos espertos, para chegar a lugar nenhum. Você imagina você chegar numa pessoa que é presa e falar, ó, tá aqui a chave da prisão, você administra, né? Quantos subornos ali talvez José, ele não foi tentado a receber, deixa eu sair daqui porque minha família é rica, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu posso dar... E não, José, ele manteve a sua lealdade a Deus e ao seu superior, aquele que lhe confiou. Então, assim, vivemos um cenário de competição. O próprio Jesus, ele nos dá essa ideia de competição quando ele fala da casa, né, fundamentada. Ou seja, eu vou construir uma bela casa, por quê? Porque eu quero ter um lugar seguro. Isso é competição, isso fala de ambição. Só que assim, é uma ambição pautada na palavra, procurando não ser desonesto. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo aqui na vida de José e que me faz pensar. O segundo ponto, quando ele administra a casa de Potifar. Eu sou um escravo aqui, eu vou pegar coisas aqui valiosas que tem e vender.
O Senhor não vai ficar nem sabendo, né? E que daqui a pouco entraremos, a sua esposa, que era talvez a coisa mais preciosa aos olhos de Potifar. E nós vemos aqui José mais uma vez o quê? Leal, não tirando desvantagem do cenário de competição. Ele competia, José competia, ele era ambicioso no sentido do quê? De buscar a excelência, mas nunca sendo desonesto. Na verdade, o crescimento espiritual e material, todos nós podemos buscar, né? É importante que a gente busque, enquanto cristão, viver aquilo que o Senhor tem para nós e também na nossa vida secular também, né? Um crescimento profissional, às vezes você deseja aí atingir, né, um cargo, mas os nossos valores e como cristão, essa é a nossa diferença. As pessoas, às vezes, que não têm a Cristo, elas acham assim, o importante é que eu chegue ao lugar que eu quero, não importa por cima de quem eu passar, não importa o que eu tiver que fazer. E enquanto cristão, a gente sabe que se a gente se manter ali como José, eu vejo José um exemplo de fidelidade, eu vejo José um exemplo de humildade. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo uma pessoa humilde, sabe? Então, em momento algum, eu vejo ele querendo ser, mas eu vejo uma pessoa humilde, vejo uma pessoa fiel a Deus, e aí a gente vê que, no final, Deus honrou e colocou ele aonde o Senhor tinha preparado para ele. Então, o que nós precisamos entender é que, enquanto nós estivermos ali buscando crescimento e, de repente, se a gente tem o interesse aí de um cargo, ou ser um pregador, ou ser um pastor, busque estudar, busque fazer cursos, busque se especializar, busque ser cuidado, aconselhado e se preparar para isso, né? E aí, no tempo certo, Deus há de te colocar aonde Ele deseja, assim como Ele fez na vida de José, né? E aí a gente vê mesmo que esse processo ocorre sim, né? Eu vejo até pessoas que contam testemunho no nosso meio, né? A Fabiana mesmo, né? A nossa querida irmã Fabiana, eu lembro que ela tem um testemunho que foi muito forte, que explodiu da Fabiana, que foi oferecido a ela, né? Cantar para o mundo, né, exercer o dom dela, o talento, então, que ela poderia, sim, brilhar e alcançar a fama desejada. E aí ela se manteve firme aqui na casa do Senhor e o Senhor a honrou. Então, eu acredito muito nisso, né, que ao seu tempo Deus honra a todos nós. A questão da humildade que a Giane colocou aqui é interessante, porque se José não fosse humilde, quando eles foram buscar comida no Egito, era a hora da desforra, né? Era a hora de você pagar todo o mal que foi feito. E esse terceiro tópico aqui, irmãos, é interessante porque ele fala de competição e da pessoa usar de meios inescrupulosos para competir, mas é interessante que a honestidade ela é provada e nem sempre nas competições. Nós vivemos aí esse período de turbulência da pandemia e o governo federal ele deu o ano passado um auxílio emergencial. E eu conheço crentes, infelizmente, que não precisavam, mas porque o mundo é dos espertos, ele foi lá, se inscreveu, ele recebeu prejudicando talvez outras pessoas que precisaram desse auxílio e não receberam. Por quê? Porque alguém desonesto e às vezes crente acabou recebendo. Então, é assim, a honestidade, a tentação, ela vem das mais variadas formas, das formas mais diferentes possíveis, as tentações elas vêm. Então, assim, e a nossa honestidade, ela é colocada à prova a todos os dias. Veja o que Paulo diz aqui aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, andemos honestamente como de dia. E aí ele coloca aqui, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas em invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então a nossa honestidade, ela é sim provada nessas competições, mas nós somos provados e tentados em coisas muito pequenas,
coisas muito simples do nosso dia a dia que a gente precisa estar atentos. Eu até fiz aqui um trocadilho com essa expressão que o nosso comentarista colocou aqui, que o mundo é dos espertos, né? Eu coloquei assim, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos honestos. Né? Então, assim, é só um trocadilho em função da frase que o nosso comentarista colocou aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as tentações, que é o terceiro tópico aqui, que é o desafio do cristão de vencer as tentações nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, né? E a Bíblia até diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, nós somos tentados em várias frentes. O José, ele teve ali as frentes de tentações dele, e a tentação só é tentação quando ela tenta. Quando ela não provoca, quando ela não tenta, ela não é tentação. Então, se você tem fraqueza na questão financeira, você vai ser tentado ali. Se você tem fraqueza com relação à sexualidade, você vai ser tentado ali. Se você tem fraqueza em mentir, você vai ser tentado. Então, nós precisamos estar atentos a todo tipo de tentação que nos sobrevém. Porque José foi tentado nas áreas que ele poderia ceder. Então, ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado na questão de humildade, na questão de fidelidade. Ele foi tentado nas frentes nas quais ele poderia ceder à tentação. Então, foi colocado aqui pelo nosso comentarista a aparente desvantagem na grande competição da vida. Ele colocou também aqui as tentações para crescimento, para ascensão rápida, né? Crescer em todas as áreas, na área financeira, na área profissional, sem passar pelos degraus corretos da vida, né? Sem subir degrau por degrau, às vezes usando alguém, Giane, de escada, né? Para subir, passando por cima de alguém, fazendo alguém sofrer para subir. Então, as tentações para ascensão rápida, como disse o Sérgio aqui, se você burlar um documento, você pode... enfim, nós temos aí muitas possibilidades de pecar, de ceder à tentação. E é nesse momento, né, Pastor Paulinho, que a gente revela o nosso caráter enquanto cristão, né? Exatamente. Que é exatamente isso. A lição, ela traz exemplos de José e mostra o caráter de José, né? O caráter. E às vezes a gente é muito crente, se diz, mas não tem muito caráter. Que é a colocação que o senhor fez até, né? Das pessoas que às vezes até ali, às vezes a gente até, então, critica o governo, mas se a gente tem um jeito de tirar vantagem, também vai lá e tira. E aí, às vezes, eu não consigo olhar para o meu erro, mas eu consigo apontar os das outras pessoas. E na questão da tentação, eu queria até deixar uma coisa também que o senhor falou, e eu acho legal. Quem confessa a tentação, eu já ouvi essa frase, não confessa pecado. E é muito interessante a gente pensar nisso enquanto igreja, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de buscar ajuda, né? Está ali sendo tentado, está ali quase morrendo, está ali sufocado por aquilo e a gente não busca ajuda porque não quer confessar, porque acha, como que as pessoas vão me olhar por eu ter isso, por eu ser assim, por eu estar com... E é muito importante que a gente busque essa ajuda, que confesse, sabe? Que busque um conselho, que busque uma ajuda. Se as pessoas buscassem mais ajuda, eu acredito que elas confessariam menos pecado, né? Então, busquem, irmãos, incentivem os seus alunos, sabe? Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos um acompanhamento, e isso é importante, né? A gente pedir aí a ajuda, uma cobertura espiritual de oração, de um conselho sábio, se de repente precisar, procurar uma ajuda profissional, mas não se sinta, como vão pensar, o que vão achar de mim? O importante é que você está buscando se fortalecer. Meus irmãos, nós estamos chegando no final do comentário dessa 8ª lição, no segundo trimestre de 2021. E para passar para os nossos irmãos aqui, irmã Giane, irmão Sérgio, fazerem as considerações finais, eu quero só ler, para levantar aqui a bola para eles, o último subtópico da nossa lição, que diz assim, Sérgio: manter os valores vale a pena. Com certeza vale a pena. José, ele é um exemplo de que vale a pena.
Então, como conclusão, eu só queria fazer com que os irmãos pensassem e levassem os seus alunos a pensar que José não era só um sonhador, né? José era um homem de valor. Já foi bem colocado aqui sobre a ascensão rápida, aqueles que usam os outros como escada, né? Até eu disse que na igreja tem competição e tem pessoas que usam o seu irmão, né? No qual lá em Filipenses 2, o versículo 3, Paulo fala da humildade e que nós devemos considerar o outro superior a mim mesmo, né? E nós usamos esse próximo, esse irmão que eu deveria considerar superior como escada. Só que, como conclusão, uma vez eu li um provérbio chinês que dizia assim: à medida que você sobe rápido, é a mesma medida que você cai rápido. O que o oriental tem em mente? O crescimento é devagar. Você não nasce com 10 anos. Você vai nascer 0 ano e vai passar 10 anos para chegar e ter 10 anos. Então, a ideia é justamente isso. Tudo tem o seu tempo, devagar, sem atropelar as pessoas, seguindo e preservando os valores e os fundamentos da fé. Eu acho que valorizando principalmente a palavra de Deus, os pilares que é a família, Deus, a sua palavra, com certeza eu chegarei onde eu tiver que chegar e irei longe. E como disse o próprio pastor Paulinho, no céu, né, que é o lugar dos honestos. Eu queria concluir com um versículo, Gênesis, capítulo 45, o versículo 8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, sendo Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então, eu queria terminar e concluir deixando um exemplo que o escritor ele não trouxe, né? Dentro da vida que foi falada, tantos pontos abordados sobre José e tantas coisas que ele sofreu, né? Foi caluniado, foi preso injustamente. E aí a gente vê que no final, quando José encontra seus irmãos, a gente vê uma característica e um exemplo muito forte, que é o perdão, né? José perdoa ali os seus irmãos, porque quando, através dessa expressão, mostra que ele entende que foi Deus, que tudo aconteceu porque era a propósito de Deus, então ele perdoa os seus irmãos. Uma vez eu estava passando uma situação muito complicada, e é engraçado, pastor Paulinho, que toda vez que eu venho aqui, alguma lição que já, em algum momento eu fui ministrada por Deus no texto. E uma vez eu fui muito ministrada por Deus sobre Gênesis 45. Deus falou muito comigo. De não atribuir às pessoas a situação que eu vivo. A situação que, sabe, não deixar que nenhuma mágoa, que nada, né, cresça. Porque enquanto homens espirituais, nós somos espirituais sim. Mas tem aquele lado ali nosso que fica lutando, né? E às vezes vem algum sentimento no nosso coração de querer, de repente, lançar a responsabilidade de uma situação que nós estamos vivendo para outra pessoa. E José, ele poderia, né, ter lançado, olha só, vocês não sabem o que eu passei para chegar até aqui. Podia ter lançado tudo na cara dos irmãos dele, né? Era um momento até de falar, olha só, né? Olha onde eu estou agora. Mas a gente vê que naquele momento ali que José encontra os irmãos dele, eu acho que os irmãos dele devem ter ficado apavorados de ver ele, né? Que ele se revela. E ele fala assim, olha, não fiquem, né, com seus corações. O que ele está querendo dizer? Olha, se tranquilizem, porque eu entendi que eu não vim para cá porque vocês me mandaram. Eu vim para cá porque era um propósito. Deus já sabia que haveria um tempo de fome no Egito e que tinha que ser levantado alguém para administrar a terra, um governador. E Deus iria me colocar aqui para esse momento, né? Então, eu quero deixar esse exemplo, né, da vida de José e fechar com ele, irmãos. Que nós possamos ter no nosso coração esse sentimento de perdão, de perdoar, assim como Jesus nos perdoa, né, todos os dias. Uma vez também eu fui ministrada muito sobre isso, que o Senhor falava no meu coração, né, e eu até orava e falava para o Senhor, assim como o Senhor me perdoa, me ajuda a perdoar, eu quero perdoar, Senhor.
e que esse desejo possa estar no nosso coração para que a gente não viva uma vida medíocre, porque não adianta nós estarmos na igreja fingindo que está tudo bem e dentro de nós não estarmos. A mediocridade da vida cristã vai falar nisso, de eu ter um corpo sadio, de uma vida saudável, né, perante o Senhor, perante as pessoas e perante o Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais este comentário, que nós esperamos que tenha sido muito útil para você no preparo da sua aula. Nosso desejo é que Deus use esta videoaula para que você possa enriquecer a aula que você vai ministrar aos seus alunos. E como nós sempre recomendamos aqui, que você não se prenda tão somente a esta videoaula, mas que você tenha a sua revista, que você estude ela com dedicação, que você tenha em mãos um bom dicionário, um bom comentário bíblico, que você tenha Bíblias em mais de uma versão para você poder comparar os textos e muita oração para que Deus te abençoe. Fechando aqui os exemplos que nós aprendemos com José nessa lição, entre tantos, exemplo de fidelidade, apesar da injustiça, exemplo de manutenção da presença de Deus em sua vida, independente da circunstância, exemplo de resistência às tentações, exemplo de honestidade e, pela colocação da irmã Jane aqui, exemplo de perdão. Que Deus ele possa nos abençoar e antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer uma oração e eu quero pedir ao irmão Sérgio que faça essa oração de encerramento. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento. Te agradeço pela vida do pastor Paulinho, pela vida da irmã Giane, pela vida de cada professor que assistiu essa videoaula. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, da Tua Palavra, edificar estas vidas, fazer, Pai, com que esses conceitos discutidos aqui se tornem práticas, que possamos ser honestos no mundo da desonestidade, que possamos ser fundamentados na fé, no mundo que vive de tanto fundamentalismo, que possamos, Pai, ser um exemplo de humildade, de perdão, enfim, que possamos sair do meio da mediocridade e procurar a excelência, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti e agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.